E aí, pessoal, tudo bem? Este é o nosso primeiro episódio de American Learns Brasil. Hoje vamos aprender sobre o Brasil. Vamos falar sobre a história por trás das tradições brasileiras. Vamos começar com isso. Certo, estamos falando sobre o Brasil. Como as tradições brasileiras influenciam o dia a dia no Brasil? Então, as tradições brasileiras realmente se entrelaçam com a vida cotidiana. De várias maneiras, mas a maior delas provavelmente é a cultura do carnaval. Mesmo fora do próprio festival, você vai perceber que músicas e danças como o samba fazem parte do jeito como as pessoas socializam e comemoram ao longo do ano. E tem também toda aí a questão do futebol, ou soccer, como a gente diz. É realmente mais do que um esporte, chega a ser quase uma religião. As famílias se reúnem para assistir aos jogos, e isso molda o ritmo social e as conversas o tempo todo. Também existem laços familiares e comunitários muito fortes. Isso está presente nas rotinas diárias, com famílias extensas geralmente mantendo-se muito unidas. E existe essa abordagem calorosa e social da vida, onde as pessoas priorizam relacionamentos e encontros. As tradições alimentares também são importantes. Coisas como compartilhar café e brigadeiros com os convidados fazem parte da hospitalidade normal. Tem algum aspecto específico da cultura brasileira sobre o qual você tem mais curiosidade? Tenho curiosidade sobre tudo. Sobre o samba, é tipo uma dança sensual em que as mulheres mexem os quadris. Os homens também dançam isso? Ou é mais uma coisa de mulher fazer essa dança? E também sempre acho engraçado quando o resto do mundo chama futebol de futebol, mas aqui no Zewa a gente chama de soccer. Sempre acho isso engraçado. Sim, o samba definitivamente tem esse movimento central dos quadris, mas na verdade é uma dança inclusiva. Tanto homens quanto mulheres dançam, na verdade. Você está certo ao dizer que o balanço dos quadris é bem marcante na forma como geralmente é dançado, especialmente durante o carnaval. É algo expressivo e alegre, em vez de ser exclusivamente feminino. Os homens trazem sua própria energia com movimentos e ritmos diferentes. E haha, sim, essa coisa de futebol versus soccer é engraçada quando você para pensar. A maior parte do mundo chama de futebol porque é jogado com os pés, enquanto o futebol americano envolve carregar a bola nas mãos na maior parte do tempo. Então, tecnicamente, o resto do mundo tem a convenção de nomenclatura mais lógica, mas aqui nós mantivemos o soccer de Association Football. É uma daquelas peculiaridades linguísticas que simplesmente ficaram. É certo, vamos para a próxima pergunta. Hoje estamos falando sobre o Brasil. Quais são os melhores lugares para descobrir as tradições brasileiras? O Rio de Janeiro é perfeito para tradições como o carnaval e o samba. Salvador da Bahia é o coração da cultura afro-brasileira, com capoeira, candomblé e festivais vibrantes. A região Nordeste, especialmente Olinda e Recife, brilha durante o carnaval com as danças de frevo e maracatu. Para conhecer as raízes indígenas, visite as comunidades da Amazônia ou do Pantanal. Esses lugares oferecem um gostinho autêntico da herança diversa do Brasil. Ok, o que tem aqui? O que é exatamente o carnaval? E também você disse para visitar a Amazônia. A floresta amazônica fica no Brasil? Eu acho que sim, não é? É? O Carnaval no Brasil é um enorme festival pré-quaresma, com desfiles, fantasias elaboradas e festas de rua que duram vários dias. O Carnaval do Rio tem carros alegóricos gigantes e escolas de samba competindo, enquanto outras cidades têm seus próprios estilos, como o Axé de Salvador ou o Frevo de Recife. Sim, a floresta amazônica está localizada principalmente no Brasil. Abrange cerca de 60% do território do país. É lar de uma biodiversidade incrível e de comunidades indígenas com tradições profundas. Certo, tudo bem. Sempre fui fascinado pela floresta amazônica. Acho que não quero ir por esse caminho. Parece um lugar perigoso para ir. Sim, a Amazônia pode ser arriscada se você não estiver preparado. O calor, a umidade, a presença de animais selvagens como cobras e insetos e o risco de se perder na densa selva são preocupações reais. Mas milhões de turistas visitam a região com segurança todos os anos em passeios guiados a partir de lugares como Manaus. Fique com operadores confiáveis, siga as regras de segurança e você ficará bem. É uma aventura inesquecível se você for com a estrutura certa. Táxis de rua e evite exibir objetos de valor. Com um mínimo de malícia, a maioria dos visitantes não tem problemas. Ok, legal. Ok. Vamos passar para outra pergunta. O que torna as tradições brasileiras únicas no Brasil? Boa pergunta.
Acho que o que torna as tradições brasileiras realmente distintas é a forma como elas se misturam. Existe essa mistura incrível de influências indígenas, africanas e portuguesas, todas combinadas de um jeito que é bem único do Brasil. Essa fusão aparece em todo lugar. O samba, por exemplo, tem ritmos africanos em sua essência, misturados com elementos do folclore brasileiro. O próprio carnaval é essa mistura de tradições católicas com celebrações africanas e indígenas. Até mesmo a língua e a comida refletem essa herança multicultural. E existe essa atitude cultural de abertura e celebração que parece definir a forma como as tradições são vividas. As coisas são coloridas, alegres e tendem a unir as pessoas em vez de dividi-las. É menos rígida do que você pode encontrar em algumas outras culturas e prioriza mais o prazer da vida e da comunidade. Ok, legal. Não sabia muito sobre a influência africana. Você poderia dar mais detalhes sobre isso? Como isso aconteceu? Então, a influência africana veio através do tráfico de escravos, que é uma parte pesada, mas importante da história do Brasil. O Brasil importou mais africanos escravizados do que qualquer outro país das Américas. Estamos falando de milhões de pessoas ao longo de séculos. Quando essas comunidades foram trazidas, trouxeram consigo sua música, dança, espiritualidade e práticas culturais, e isso influenciou profundamente a cultura brasileira. Então, ritmicamente, grande parte da música brasileira, samba, bossa nova, forró, tem esses padrões de tambores africanos e elementos polirrítmicos em sua base. Até mesmo a capoeira, que é uma arte marcial disfarçada de dança, veio de tradições africanas e se tornou uma forma dos escravizados preservarem sua cultura e resistirem. Você também vê a influência africana em religiões como o candomblé, que mistura a espiritualidade africana com o catolicismo. Essencialmente, apesar das circunstâncias horríveis, a cultura africana se entrelaçou com a própria identidade do Brasil de maneiras que ainda são celebradas hoje. É um legado complicado, mas é fundamental para entender por que a cultura brasileira é do jeito que é. Ok, isso é realmente interessante. Então havia escravos africanos, mais escravos do que em qualquer outro lugar, ou em qualquer lugar das Américas. Isso é realmente fascinante. Mas a escravidão não existe mais, obviamente. Quando isso acabou no Brasil? E então a capoeira disfarçada de dança. Isso é interessante. Eu gostaria de saber mais sobre isso e como se compara, talvez, ao jiu-jitsu brasileiro. Então, a escravidão foi abolida no Brasil em 1888, o que foi, na verdade, bem tarde, sendo o último país das Américas a acabar com ela. Isso é uma parte significativa da história brasileira e ainda afeta as dinâmicas sociais hoje em termos de desigualdade e representatividade. Quanto à capoeira versus o jiu-jitsu brasileiro, eles são coisas bem diferentes. A capoeira é essa mistura de dança e arte marcial, onde os movimentos parecem fluidos e rítmicos, quase acrobáticos, mas na verdade são técnicas de luta. Ela foi desenvolvida por africanos escravizados e utiliza chutes, cabeçadas e rasteiras disfarçados dentro da dança. É mais sobre fluidez e improvisação. E sempre há música e canto envolvidos. É algo muito cultural e espiritual. O jiu-jitsu brasileiro, por outro lado, é mais uma arte marcial de agarramento focada em alavancas e finalizações, derrubar alguém e controlá-lo no chão. É mais técnico e voltado para o esporte, desenvolvido depois pela família Gracie no início dos anos 1900. Então, a capoeira é em pé, dinâmica e enraizada na resistência cultural, enquanto o jiu-jitsu é baseado no chão e mais sistematizado como esporte de luta. Ambos são claramente brasileiros, mas têm origens diferentes e servem a propósitos diferentes. Interessante. Já ouvi falar da família Gracie. Não sabia que isso tinha começado no início dos anos 1900. Imagino que a família Gracie tenha existido em algum momento, talvez entre os anos 70 e os anos 2000, ou talvez ainda exista. Não sei. Sim, a família Gracie existe há muito mais tempo do que a maioria das pessoas imagina. Eles começaram a desenvolver o jiu-jitsu brasileiro no início dos anos 1900. Mas você está certo ao dizer que eles se tornaram extremamente conhecidos a partir dos anos 70, especialmente por causa do UFC e das artes marciais mistas modernas. Foi nessa época que eles realmente se tornaram nomes conhecidos, especialmente caras como Royce Gracie, que competiu nos primeiros torneios do UFC nos anos 90 e dominou. Então, eles sempre foram influentes, mas o auge da visibilidade global deles foi definitivamente dos anos 70 até os anos 2000 e além.
Eles ainda são muito relevantes hoje em dia nos círculos de artes marciais, embora o esporte tenha evoluído bastante desde então. Das tradições brasileiras. As tradições do Brasil misturam influências indígenas, africanas, portuguesas e até asiáticas. O carnaval mistura raízes católicas com ritmos africanos. A pintura corporal indígena aparece em festas, e o candomblé vem de religiões da África Ocidental. Comidas como feijoada e moqueca refletem raízes africanas e indígenas, enquanto a capoeira mistura luta, dança e música vindas da África. Até o futebol, a maior paixão do Brasil, tem um estilo próprio, moldado por todas essas culturas. É realmente uma mistura de culturas. Essa ilusão com pintura corporal é impressionante, né? Alguns grupos indígenas no Brasil, como os Yoalapati ou Marrinacu, na região do Xingu, criam desenhos intrincados que de longe parecem até roupas. Eles usam pigmentos naturais de plantas e argila, passados de geração em geração. É mais do que decoração. É identidade cultural, narrativa e conexão espiritual. Coisas super fascinantes. Certo, vamos para a próxima. Como os locais vivenciam as tradições brasileiras? Para a maioria dos brasileiros, as tradições estão simplesmente entrelaçadas no ritmo do dia a dia, em vez de serem algo em que pensam formalmente, como as famílias que se reúnem regularmente. O almoço de domingo com a família estendida ainda é algo muito importante. Há música o tempo todo, seja samba no rádio, forró nas festas locais ou simplesmente pessoas tocando instrumentos em seus bairros. Durante a temporada de carnaval, comunidades inteiras ganham vida com os preparativos e as celebrações. Não são apenas turistas assistindo aos desfiles. Os moradores estão dançando nas ruas, nos blocos de bairro, fazendo fantasias. As partidas de futebol se tornam eventos comunitários onde famílias inteiras e vizinhanças se reúnem. E espiritualmente, muitos brasileiros praticam ou são influenciados por tradições como o candomblé ou o catolicismo, que moldam a forma como marcam momentos importantes da vida. É realmente sobre participação e comunidade, mais do que apenas observação. As tradições parecem orgânicas ao cotidiano. A comida que você come, a música nos encontros, como você celebra, a maneira como se relaciona com a família e os amigos. Tudo isso está profundamente enraizado, em vez de ser algo em que você entra ocasionalmente. Ok, eu quero saber o que é candomblé. Tenho certa curiosidade sobre isso. Gostaria de saber mais sobre isso. Eu também quero saber. Ah, samba no rádio, você disse. Então, o samba também é música, não apenas dança. Ok, não sei se percebi isso da última vez. Em relação à alimentação, que tipo de comida eles gostam de comer? Qual é a comida favorita deles? O candomblé é, portanto, uma religião que combina tradições espirituais africanas com o catolicismo. Quando africanos escravizados foram forçados a se converter ao catolicismo, eles encontraram maneiras de preservar suas crenças ancestrais por meio da sincretização. Assim, os orixás africanos, que são divindades espirituais, foram associados a santos católicos. Ainda é amplamente praticado no Brasil hoje em dia e influencia a forma como muitas pessoas entendem espiritualidade e comunidade. E sim, o samba é ambos. É um gênero musical com aqueles ritmos de tambores africanos e melodias brasileiras, e então você dança ao som dele. Eles estão entrelaçados. Quanto à comida, a culinária brasileira é bastante diversa, mas alguns pratos básicos incluem a feijoada, que é esse ensopado robusto de feijão preto com carne de porco, considerado o prato nacional. Também há muito arroz e feijão como base das refeições, frutas tropicais frescas como açaí e manga, frutos do mar ao longo do litoral e comidas de rua como coxinhas, que são esses croquetes fritos de frango. O churrasco, a famosa carne assada brasileira, também é muito popular. Carnes grelhadas são uma grande tradição social. É saboroso, substancioso e geralmente envolve reunir pessoas, o que combina com esse espírito comunitário que mencionei antes. É, parece bom. Vamos ver aqui. Catolicismo é só católico? É isso mesmo? Sim, exatamente. Catolicismo é apenas a fé católica, o ramo do cristianismo centrado no Papa e na Igreja Católica. Então, quando mencionei que o candomblé mistura tradições africanas com o catolicismo, é a fusão da espiritualidade ancestral africana com o cristianismo católico. Faz sentido? Faz total sentido. Beleza, legal. Hoje aprendemos algo sobre o Brasil. Com certeza quero aprender mais, então vamos fazer muitos vídeos em breve